Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rafael Rick e estou analisando com vocês a obra de William Russo, Composing Music. Agora nos encontramos na página 179, que é o início do capítulo 15, cujo título é o seguinte: Música popular como uma fonte. Vamos ver o que diz esse capítulo. A música popular tem revigorado a música artística ao longo dos séculos. Todos os compositores de música artística têm se apoiado na música popular como uma fonte. Música artística é a melhor expressão que eu, William Russo, consegui pensar para descrever a música na qual objetos humanitários coincidem com construções bem desenvolvidas. Algumas vezes isto é chamado de música séria, um termo que eu não gosto porque sugere uma desaprovação da música popular. Música popular tem ajudado a manter os compositores em contato com sua audiência, isto é, até a metade do século XX, quando os compositores esqueceram de suas audiências e da música popular com resultados desastrosos. Como a tônica desse livro sugere, e eu estou preocupado em manter boas relações com a audiência, eu vejo o compositor como uma força moral, um instrutor e um contribuinte essencial para a boa vida. Então, não deve ser uma surpresa que muito desse livro aponte na direção da beleza e da simplicidade e que agora nos voltaremos para a música popular como fonte da música artística. Então vamos lá. Primeiro subtítulo: Música artística com elementos populares, escalas. Uma maneira de usar a música popular como uma fonte é se apoiar nela em partes, usar elementos dela. Por exemplo, a música popular através das eras faz uso abundante das escalas pentatônicas, especialmente aquelas construídas sobre Mi e Sol, como vemos aqui no exemplo A. O exemplo B, eu usei a escala pentatônica em Mi para construir uma melodia de folk. Okay? Então a escala pentatônica em Sol também é muito rica em material de recursos. Vamos transpô-la para Dó, assim como fizemos no capítulo 13. Então aqui está ela transposta. No exemplo C. Essa é a escala que Dvorak usou na sua famosa sinfonia From the New World. A forma transposta nos permite usar a harmonização de Dó maior, como no exemplo D. Veja aqui o exemplo D. E aí podemos partir para o exercício 1, que diz o seguinte: componha um pequeno tema folk usando apenas as notas da escala pentatônica de Dó. Aqui, como em qualquer lugar, você pode desejar evoluir acordes para sua melodia e então construir algum tipo de acompanhamento. Restringe suas tentativas harmônicas ao material tratado neste livro. Esse material é muito limitado, mas irá protegê-lo dos problemas e prepará-lo para trabalhos mais avançados, ok? E 3. Refira as regras gerais aqui e em qualquer exercício. Aí ele fala um pouco sobre a escala de blues. Ele diz o seguinte, olha aqui, ó. A escala de blues também oferece grandes oportunidades. Eu a escrevi no exemplo E, adicionando um Ré sustenido. Já tem a adição do Si bemol na escala de blues em relação à pentatônica de Mi, né? Agora tem a adição de mais um Ré sustenido, o qual é usado com frequência como uma nota fora do acorde. Então vemos aqui no exemplo E a escala de blues, que é a pentatônica de Mi com a adição de Si bemol mais um Ré sustenido. Então aqui, usando as notas da escala no exemplo E, eu construí 4 tríades maiores e menores. Vemos elas aqui no exemplo F. Okay? O exemplo G é baseado na escala blues e derivado das tríades menores e maiores que podem ser desenvolvidas dele. Perceba o uso das notas vizinhas nas batidas fortes, que se resolvem em uma segunda menor acima. Esse uso de notas vizinhas é bem distinto e empregado de maneira implacável, que serve para unificar a passagem. Então, aí depois de vermos o exemplo G, podemos partir para o exercício 2, que diz o seguinte: componha um pequeno tema para os acordes dados, usando apenas as notas de escala de blues expandida, que é a do exemplo E, tanto como notas do acorde como fora do acorde. Cuidado com as notas fora do acorde, use com precaução. Número 2. Use apenas 2 ou 3 ritmos, ok? Então aí um pouco mais sobre a escala de blues. A escala de blues é usada novamente no exemplo H. Aqui a melodia e os acordes parecem raramente se encaixar, já que tantas notas na melodia são fora do acorde. No entanto, algumas dessas notas fora do acorde são notas de blues, a terça menor e a sétima menor de uma tríade maior. Por causa do blues e do jazz, o ouvido percebe essas notas como notas do acorde quase legítimas quando usadas em um estilo de blues ou jazz, como é o caso do exemplo H. Veja ele. Exercício 3. Número 1. Compõe uma melodia de blues usando as notas da escala de blues expandida. Os acordes dados são os acordes tradicionais do blues, mas você pode escrever ao redor deles, como eu fiz com o exemplo H, com a melodia e os acordes se unindo apenas em alguns pontos. Número 2. A irregularidade dos ritmos é permitida aqui, mas se atenha ao valor básico das notas. Você deve tratar colcheias sucessivas como inégalé. Para lembrar desse termo, veja o capítulo 4.
certo? Aí aqui podemos pular para o exemplo I. Ele diz o seguinte: o exemplo I mostra as características da frase de blues, as notas das quais eu então distribuo de forma de escala. Então veja aqui o exemplo I. Aí, sobre o exemplo J, temos o seguinte. Usando as notas do exemplo J como uma Usando as notas do exemplo I como uma célula, eu evoluí as próximas 4 passagens. Apesar dessas passagens não serem no estilo blues, a força da célula é tão grande que uma qualidade de blues prevalece. Esse material, diz ele entre parênteses, é removido de Street Music, a Blues Concerto, no qual eu usei esta célula extensivamente. Então podemos ver aqui o exemplo J. Exemplo J extenso. Aí podemos partir então para o exercício 4, que diz o seguinte: compõe um pequeno tema usando apenas as notas dadas no exemplo I. Comece e termine em Dó, ok? Aí podemos partir para o próximo subtítulo, a música artística com elementos populares, desta vez ritmo. Até agora estivemos olhando algumas maneiras não populares de usar características essenciais ou elementos da melodia popular. Aqui estão algumas maneiras de utilizar o ritmo popular em uma obra. O ritmo a seguir é da peça de Scott Joplin, Ragtime, The Entertainer, ok? É o exemplo K. Então, depois de ver o exemplo K, podemos ver o seguinte. Aqui está o mesmo ritmo com uma nova melodia baseada nas notas da escala ditônica de Dó. É o exemplo L. Aqui estão os primeiros compassos de Turkey in the Straw. É o exemplo M. Aqui está uma paráfrase dessa melodia com a mesma rítmica em novas notas, que são derivadas da célula de blues, vista no exemplo I. Este é o exemplo N, certo? Sobre o exemplo O, ele fala: a rítmica a seguir é característica do jazz. Então veja o exemplo O. Sobre o exemplo P, ele fala: usando o ritmo do exemplo O, combinamos com as notas da escala Lixen de Dó. Sobre o exemplo P, ele fala: usando o ritmo do exemplo O, combinado com as notas da escala Lixen de Dó, eu construí essa melodia. Então veja aí o exemplo P. E aí podemos partir para exercícios 5 e 6. Vamos ver primeiro o 5. O 5 diz o seguinte: use o ritmo de The Entertainer no exemplo K e encontre novas notas que são apropriadas para ele. Número 2. Derive essas notas de um procedimento nesse livro, a célula, a fileira ou uma escala particular. Por exemplo, escreva sua fonte acima das obras e rotule o procedimento. No exercício 6, podemos dizer o seguinte: siga as regras de 5, mas aqui utilize a rítmica de Turkey in the Straw, certo? E no 7, podemos ver o seguinte: novamente, complete esse exercício como você fez com 5 e 6, dessa vez usando apenas as rítmicas dadas e as notas do acorde Scriabin, certo? O acorde misterioso que já vimos no outro capítulo que fala sobre 3 acordes memoráveis. Aí, no próximo vídeo, nós vamos partir aqui para o próximo subtítulo, Arte e Música Popular com Elementos, dessa vez a melodia, certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo para começarmos a metade do capítulo 14. Ficou horrível. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.